Vivemos em uma época em que a pressa foi promovida à virtude, onde falar rápido é sinônimo de inteligência, onde estar sempre ocupado é sinal de importância, onde quem responde mensagens em segundos é visto como eficiente. Nesse mundo acelerado, a calma se tornou suspeita. Se você não corre, te acham preguiçoso. Se você fala devagar, acham que você está inseguro. Se você pede tempo para pensar, dizem que está atrasado. Como se refletir fosse um luxo e não uma necessidade humana. A calma virou crime, e não porque ela faz mal a alguém, mas porque ela incomoda. Incomoda porque mostra outra possibilidade, uma vida com ritmo, uma mente com espaço, um corpo que não foi sequestrado pela urgência. Quem vive com calma, no fundo, carrega um tipo de presença que perturba, porque a serenidade silenciosa de alguém que não se deixa levar é como um espelho que revela a agitação interior dos outros. A maioria das pessoas não vive, corre, e quando vê alguém parado, não entende, se incomoda, julga, como se a calma do outro fosse uma afronta à sua pressa sem sentido. Mas será que essa velocidade toda tem destino? Marco Aurélio dizia: a pressa é a marca de quem se esqueceu do que é essencial. E talvez seja isso que está acontecendo. A pressa virou anestesia. Corremos para não pensar, produzimos para não sentir. Respondemos tudo no automático porque temos medo do silêncio que vem depois de uma pausa. E o silêncio... o silêncio. O silêncio assusta mais do que qualquer ruído, porque nele não há para onde fugir. Nele, as perguntas que evitamos aparecem com clareza, e é por isso que a calma é vista como ameaça, porque ela é o portal para aquilo que a sociedade inteira tenta ignorar. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade está em não reagir por impulso, mas por escolha. E quem vive com calma não está devagar, está consciente. A calma não é lentidão, é direção, é intenção, é saber onde se pisa antes de correr, é perceber a paisagem antes de atravessar a ponte. Muita gente vai passar a vida inteira sem perceber o que você já entendeu. Que existe um preço alto em viver sempre com pressa, e que esse preço é, quase sempre, a própria vida. Porque viver com pressa é não ver, é não sentir, é não estar, é conversar pensando no que vai dizer em seguida, é comer sem sentir o gosto, é terminar um dia sem lembrar do que viveu. A pressa é uma forma moderna de ausência, uma desconexão elegante com tudo o que é essencial. E quando alguém escolhe viver diferente, o mundo reage. Você já deve ter sentido isso. Aquela reunião em que você decide ouvir mais do que falar. Aquele momento em que, mesmo pressionado, você diz: não preciso pensar melhor. Aquela decisão de não correr só porque todo mundo está correndo. A reação vem. O incômodo se instala, e de repente você é rotulado como lento e introspectivo demais, difícil de ler. Como se viver com consciência fosse um defeito, como se pausar fosse um ato de rebeldia. Mas talvez seja mesmo, porque nesse mundo acelerado, a verdadeira rebeldia é não ter pressa, é não deixar que a urgência dos outros dite o seu ritmo. É entender que a vida não é uma linha de produção, mas um campo de percepção. Sêneca escrevia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E talvez você esteja começando a entender isso, não por leitura, mas por experiência. Porque há dias em que o corpo até segue em frente, mas a alma ficou para trás. E quando isso acontece com frequência, o vazio chega. Não é depressão, não é preguiça, é um esgotamento da consciência. É o efeito de anos vivendo no modo automático, sem espaço para sentir o que realmente importa. Por isso, a calma incomoda tanto. Porque ela revela. Porque ela obriga o outro a encarar a pressa como escolha, não como destino. E nem todo mundo está pronto para esse confronto. Há uma solidão que acompanha quem escolhe a calma. Não é a ausência de pessoas. É a ausência de pressa compartilhada.
Você começa a perceber que está cercado de gente correndo para lugares que não quer ir, repetindo metas que não escolheu, competindo por validações que não significam nada. E quando você opta por desacelerar, por respirar antes de responder, por pensar antes de agir, algo se quebra na dinâmica social. Você deixa de ser compreensível, porque a sua presença serena revela o desespero disfarçado de produtividade. E o mundo, que teme o silêncio, vai tentar te puxar de volta, com frases como: você precisa ser mais rápido, o mercado não espera. Quem pensa demais perde a chance. Mas você sabe, lá no fundo, que existe uma diferença entre velocidade e direção. Quem corre sem saber para onde vai, já está perdido, mesmo chegando primeiro. E é por isso que a calma é força, não fraqueza. É preciso coragem para ser calmo em um mundo histérico, para não gritar só porque todos gritam, para não correr só porque todos correm, para manter a respiração estável enquanto todos ofegam. A serenidade hoje é quase um ato subversivo, não porque ela ataca, mas porque ela revela, ela expõe, sem palavras, o vazio por trás da urgência, o desespero por trás da eficiência, a fuga por trás da produtividade. É por isso que você incomoda quando não tem pressa. Sua calma não é apatia, é presença. Sua lentidão não é desinteresse, é sabedoria. Seu silêncio não é fraqueza, é domínio de si. Epicteto ensinava que só quem domina a si mesmo é verdadeiramente livre, e talvez seja isso que você esteja descobrindo, passo a passo, sem alarde, sem plateia. O problema é que o mundo não só acelerou, ele também ensinou que desacelerar é perigoso, porque se você desacelera, você começa a sentir, e sentir hoje é quase um ato de exposição. Você sente que não pertence a esse ritmo, que algo não faz sentido nessa pressa disfarçada de progresso, que as reuniões estão cheias de palavras vazias, que os projetos correm sem direção, que as pessoas falam muito e escutam quase nada. Você sente tudo isso e começa a se perguntar: sou eu o problema? E é aqui que a dúvida se instala, porque a maioria segue no fluxo, parece estar bem, parece não se incomodar, parece feliz com as vitórias, mesmo que elas custem saúde, tempo e alma. E você, que sente diferente, começa a duvidar da própria lucidez. Mas há uma verdade escondida nisso tudo. Quanto mais você desperta, mais estranho você se sente. Não porque há algo de errado em você, mas porque estar desperto num mundo adormecido é desconfortável. Você vê o que os outros não veem, ou melhor, o que eles não querem ver. O ritmo insano não é só uma escolha coletiva, é um esconderijo, um jeito de fugir de si mesmo com aparência de eficiência. Por isso, quando você para, o mundo reage como se estivesse diante de um traidor, porque sua pausa escancara a ilusão, sua calma escancara o barulho, seu silêncio escancara o vazio. E o mais duro é que, mesmo sabendo disso, você ainda sente o peso da exclusão. Você tenta conversar com profundidade e a conversa morre. Tenta compartilhar um pensamento e o assunto escapa. Tenta viver com presença e parece que ninguém quer estar onde realmente está. Mas ainda assim, você segue, porque algo dentro de você se recusa a voltar para o ritmo anterior. A alma, uma vez desperta, não aceita mais correr sem motivo. E mesmo que doa, mesmo que a solidão pese, mesmo que o mundo não entenda, você começa a se perceber firme, calmo, enraizado em algo que não depende da aprovação alheia. Você entende que sua calma é uma resposta, não a um mundo ideal, mas a um mundo perdido que precisa, desesperadamente, de pessoas que ainda saibam respirar. Continue assim, continue caminhando no seu ritmo, pensando com profundidade, sentindo com inteireza, vivendo com intenção. Você não está errado por não ter pressa, você só está lúcido. E a lucidez, num mundo em delírio, parece loucura.
Você não precisa competir com o barulho, nem acelerar para provar valor. Seu valor está no que permanece quando tudo desacelera. Está no que você escolhe quando ninguém está te observando. Está na serenidade que você cultiva quando ninguém mais lembra como se faz silêncio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, não para se convencer de nada, mas para lembrar, porque até mesmo um imperador precisava se recordar todos os dias de quem ele era de verdade. Você também precisa se lembrar. Lembrar que não está aqui para agradar, nem para correr uma corrida que não escolheu. Está aqui para viver com clareza, para cultivar presença, para manter acesa uma chama que quase ninguém mais vê. E talvez, só talvez, sua calma seja a coisa mais revolucionária que existe hoje, porque ela não grita, mas transforma. Ela não convence, mas toca. Ela não se impõe, mas permanece. E um dia, não agora, não amanhã, mas em algum ponto do tempo, alguém vai cruzar o seu caminho e perceber que é possível viver diferente. Que é possível desacelerar sem regredir. Que é possível sentir sem se perder. Que é possível ser forte em silêncio. Essa pessoa talvez não diga nada. Talvez só te olhe por alguns segundos com respeito e reconhecimento. Mas esse olhar vai dizer tudo. Obrigado por não ter se perdido. E nesse instante, você vai entender que viver com calma nunca foi um erro. Foi sempre uma escolha rara. A pressa grita, a calma guia. E você, mesmo sem querer, está guiando. Continue.